Todo mundo tem um sonho. Você pode sonhar sozinho ou junto daqueles que você mais ama. Mas você tem um plano para alcançar esse sonho? A partir de hoje você terá. Não importa quanto dinheiro você tenha hoje, nem quanto você estudou, muito menos a sua idade. E o mais importante, qualquer que seja o tamanho do seu sonho, para poder realizá-lo, você só precisa de um pouco de disciplina nos próximos meses e de uma escolha correta nos próximos minutos. Você está pronto? Aviso! Nesta inauguração oficial do Pé de Meia Digital, você terá acesso a 2 bônus. Um potencial pagamento de até $40 em criptomoedas, cerca de R$212, e uma maneira de obter criptomoedas de graça, para que todos os inscritos disputem as vagas e os bônus em igualdade de condições. A liberação dos acessos vai acontecer dentro de alguns instantes. Agora, fique com as instruções finais de Bernardo Pascovitch. Chegou um grande dia. A partir de hoje, você já pode iniciar uma jornada rumo a uma fortuna de até R$5 milhões. Sua única tarefa: fazer aportes regulares de cerca de R$200 por mês no Pé de Meia Digital que vamos montar para você. Você não tem R$200 por mês para colocar? Sem problema. Guarde o valor que você tiver disponível. O importante é estar ali, mês a mês, engordando o seu pé de meia. Claro, quanto maiores forem os valores aportados, mais rápido você alcança o objetivo e maior será a quantia acumulada ao fim do programa. E se um mês ou outro as contas apertarem e você não conseguir guardar a mesma quantia, também não tem problema nenhum. É tratar como uma exceção, não perder o fio da meada e seguir o plano normalmente. Eu estou muito realizado com toda a repercussão que o Pé de Meia Digital está provocando por aí. Um pouco de alvoroço a gente já esperava, lógico. É uma iniciativa única, inédita, que mais do que lucros pontuais aqui ou ali, pode ajudar as pessoas a tornarem os seus desejos mais profundos uma verdadeira realidade. Comprar uma bela casa ou um refúgio na praia ou no campo. Para quem gosta, um carrão para desfilar pelas estradas. Conhecer diversas culturas e paisagens pelo mundo. Ou quem sabe, aquela que para mim é a maior conquista financeira possível: a paz de espírito. De não ter que ficar pensando em preço, em contar moeda no supermercado na velhice, ou de não conseguir dormir pensando no futuro da família e dos filhos. Eu acho que dinheiro é liberdade. Para mim, dinheiro significa liberdade, para você fazer o que você quiser, para você poder tomar as decisões que você quiser, para você poder acessar educação, saúde, cultura. É liberdade isso para mim. Porque combinando a mágica dos juros compostos com o potencial explosivo do mercado de criptomoedas, você aumenta as suas chances de ficar rico, mesmo com pequenos aportes ao longo de um período mais curto. E assim, pode aproveitar todo esse dinheiro enquanto tem saúde, vitalidade e tempo. Eu não tenho como esconder, o Pé de Meia Digital tem uma forte carga emocional para mim. Claro, não é o primeiro grande projeto da minha trajetória. Eu já bati de frente com os conflitos de interesse a fundar o Yubi, um buscador de investimentos gratuito e independente. Criei uma comunidade engajada de investidores de criptomoedas com mais de 370 mil membros. E mais do que isso, eu fiz essas pessoas ganharem dinheiro de verdade, seja por meio das minhas análises de mercado. Bernardo, simplesmente o melhor. Obrigado por todo o conhecimento e lucro. Acerta tudo. Quem não segue o Bernardo está perdendo dinheiro. Melhor conteúdo disparado. Seja pela sequência de trades que me posicionou como o operador com a maior rentabilidade pública do Brasil nesse ano, com 1.147% de ganho em 2 meses, e lucro em 35 de 36 criptomoedas negociadas. Mas nenhum desses projetos tocou no meu coração, lá no fundo mesmo, como o que a gente está inaugurando nessa noite. É até difícil falar o quanto que eu amo a minha filha Helena, a inspiração do Pé de Meia Digital. Desde que eu e minha esposa soubemos da gravidez, lá em julho de 2023, eu passei a fazer aportes mensais em uma carteira de criptomoedas para o futuro da minha filha. E a rentabilidade desde então vem sendo muito alta.
Pra você ter uma ideia, guardando só R$200 por mês e mantendo o retorno médio atual, a Helena deve chegar na escola com R$5.800.000 na conta. E eu me emociono ao saber que o meu trabalho, mais do que apenas pavimentar o futuro dela, vai ajudar muitos pais e mães a oferecerem uma vida com mais liberdade e mais sentido para os seus filhos e para os seus entes queridos. Saber que mais de 15 mil pessoas têm o mesmo sentimento que eu e estão dispostas a alcançar os seus objetivos, tijolinho por tijolinho. Isso é gratificante demais. Olha só as mensagens que eu venho recebendo nos últimos dias. Partiu pé de meia! Vídeo muito explicativo, enche o coração de esperança. Cadastrei também no pé de meia. Sem contar as brincadeiras dos engraçadinhos, né? Chegou a bilionária do Bitica. Heleninha já tem garantido os estudos na faculdade de Harvard. Vejo Helena em Cancún, Maldivas, Dubai, levando os pais para passear. Eu vi o vídeo, ficou muito top. Deu até vontade de fazer um filho. Calma lá, hein? Filho é muita responsabilidade. E eu não tô falando só de dinheiro. E lógico, nossa meta é baseada no retorno da carteira da Helena até aqui. É sim um belo indicativo da eficiência da estratégia, mas não tem como garantir que ele vai se repetir igualzinho. A performance pode ser pior e até muito melhor. E como a gente tá falando de criptomoedas, tem sim oscilações e riscos. Por exemplo, nas últimas semanas, o saldo da Helena deu uma caída com essa baixa recente do Bitcoin. Mas você acha que eu tô preocupado? Assusta ver o gráfico de um mês, né? Mas olha só o gráfico de um ano para você vislumbrar melhor. Ou melhor ainda, gráfico de 5 anos. As quedas do Bitcoin e das criptomoedas ficam pequenininhas, até somem, diante da tendência de alta constante dos últimos anos. Aliás, quando o mercado cai, eu até aproveito para comprar mais criptomoedas por um preço mais barato, para turbinar os resultados. O mais importante aqui não é o preço do Bitcoin em si, é você ter a consciência de que o tempo está passando, de que cada dia que passa, você está perdendo a oportunidade de ficar rico com Bitcoin e também com criptomoedas. Lá atrás, quem comprou ficou milionário em questão de dias ou meses. Por enquanto, o processo ainda é bem acelerado, mas quanto mais o Bitcoin ganha espaço, mais ele se valoriza e mais difícil fica enriquecer. Se hoje é possível fazer até 5 milhões de reais com R$200 por mês, daqui a um ano talvez você precise colocar 2 ou 3 mil reais mensais para ter o mesmo retorno. Daqui a 2 anos, esse valor pode ser de 5 ou de 10 mil reais. E além da urgência em montar uma reserva digital, é fundamental ter na carteira moedas que possam apresentar valorizações similares às que o Bitcoin teve lá no comecinho da sua existência. Moedas que subam 10 ou 20 mil% em questão de dias, ou até horas, e puxem a rentabilidade da sua carteira para cima. Se você fosse investir para ficar rico nos próximos 5 a 10 anos, entre esse intervalo, qual estratégia você adotaria hoje? No melhor dos cenários, mais otimista, a gente falaria Bitcoin fazendo o quê? 100 vezes, né? 10 vezes para 1 milhão, 100 vezes para 10 milhões. 100 vezes é muita coisa? É muita coisa. Mas a depender do patrimônio que você partir, né, do qual você parta, você não vai se aposentar, né? Não vai parar de trabalhar, não vai ganhar vida nessa tacada de 100 vezes do Bitcoin, embora seja muita coisa, muito relevante. Então acho que cada vez mais as pessoas vão ser obrigadas a diversificar em cripto. Não ter só Bitcoin, mas ter outras moedas, bons projetos, a gente pode falar depois do que é bom, do que não é, né? Mas bons projetos que sejam relevantes, que sejam interessantes, que tenham um potencial também relevante de multiplicação. É assim que eu tenho construído a carteira da minha filha. E é dessa maneira que juntos vamos montar o seu pé de meia digital. Para que mais do que se sacrificar e guardar dinheiro, você faça isso com inteligência, minimizando a economia que você precisa fazer hoje, aumentando o patrimônio que você terá amanhã e encurtando o prazo entre essas duas etapas para que você mesmo possa colher os frutos do que plantou. Não importa qual seja o seu objetivo, construir um patrimônio caso você ainda não tenha muita coisa, blindar aquilo que você conquistou ao longo da vida, de inflação, de impostos, da insegurança jurídica ou das garras do governo. Proteger a sua aposentadoria, garantindo uma velhice tranquila e confortável. Ou garantir o futuro dos seus sucessores, ou de quem quer que seja importante para você. E para que você possa alcançar o que você mais almeja, ao ingressar no programa Pé de Meia Digital nessa inauguração oficial, você terá acesso a produto número 1, treinamento Pé de Meia Digital com acesso vitalício. Você vai aprender diretamente comigo
tudo o que precisa para montar o seu pé de meia com criptomoedas. Não importa o seu nível de conhecimento ou quanto de prática você tenha com ativos digitais. O treinamento serve tanto para quem mal sabe o que é Bitcoin, quanto para quem já conhece, já investe e até mesmo já faz operações mais rebuscadas. Trata-se de uma formação completa, de ponta a ponta, com conhecimento que você levaria anos para acumular por conta própria. Desde como comprar o seu primeiro Bitcoin, até selecionar criptomoedas mais explosivas, armazenar com segurança e fazer o seu planejamento tributário para pagar menos impostos. Todo o conteúdo foi elaborado em novembro de 2025, ou seja, está 100% atualizado conforme o momento de mercado e da regulação atual, tanto nacional como estrangeira. E o melhor, o acesso a esse conteúdo será vitalício, ou seja, você terá a oportunidade de acessar o meu treinamento para sempre quando desejar. Assim, vai poder seguir o plano de construção do seu pé de meia de 5 milhões de reais pelo prazo que for necessário, de acordo com seus aportes e com as suas retiradas. E até mesmo pode seguir o plano após atingir o objetivo, em busca de uma quantia ainda maior, caso você deseje buscar, por exemplo, 10 milhões ou 15 milhões de reais. Produto número 2, carteira pé de meia digital. Você vai receber em primeira mão as minhas recomendações de compra de criptomoedas mês a mês. As moedas indicadas serão as mesmas que eu vou adquirir para a carteira da minha filha, a Helena. A mesma carteira que vem obtendo rentabilidade suficiente para transformar R$200 por mês em até 5 milhões de reais. E obviamente, utilizando os mesmos critérios de seleção que me fizeram alcançar o retorno nos últimos 2 anos. Com essas recomendações à mão, basta você pegar os seus R$200 mensais ou o valor que você tiver disponível e adquirir as moedas indicadas na mesma proporção. Assim você vai ter o mesmo retorno que eu. Se eu ganhar 100% em uma compra, por exemplo, você ganha a mesma coisa. E fique tranquilo, porque você vai aprender todo esse processo ao longo do treinamento. Isso é a minha responsabilidade. Produto número 3. Pé de meia automático. Um sistema inteligente conectado diretamente à minha carteira pé de meia. Basta você plugar também a sua carteira no pé de meia automático para que as compras que eu fizer sejam replicadas de forma automática também para você. Os mesmos ativos e na mesma proporção. A diferença é que aqui, ao longo de um ano, você não precisa se dar o trabalho nem de ver quais são as minhas recomendações e nem de fazer as compras das criptomoedas. Basta reservar os seus R$200 mensais ou a quantia que você tiver disponível e o pé de meia automático faz tudo por você. E, inclusive, se eu identificar alguma oportunidade de ganhar na baixa, você vai ter isso automaticamente na carteira. Você pode viver sua vida como preferir. Pode até viajar para a praia ou subir para o meio do mato, sem sinal de internet nem energia elétrica. Quando você voltar, o seu dinheirinho vai estar lá, com a mesma rentabilidade da minha carteira para minha filha. Produto número 4. Carteira Empíricos. Em uma parceria com a principal casa de análise de investimentos do país, você terá acesso a 1 ano de carteira Empíricos, assinatura top de linha da empresa. Trata-se de uma série liderada pelo CIO da Empíricos, o Felipe Miranda, que reúne recomendações de investimentos tradicionais, como ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa e também investimentos no exterior. Dá uma olhada só no depoimento que um dos assinantes, que chegou recentemente à marca de R$1 milhão por conta da carteira Empíricos. Depois, fui tendo mais capacidade de aportes e migrei para o carteira Empíricos. Disponibilizaram uma planilha do plano 1 milhão rápido. Naquele momento, creio que estava prestes a chegar na casa dos R$100 mil e a marca do 1 milhão parecia muito distante. Hoje, com 35 anos, sem patrocínio, reconhecendo todo tipo de ajuda que tive, cheguei à marca do 1 milhão. Não que isso represente minha independência financeira, mas é um valor simbólico que mostra que a disciplina e o conhecimento nos permitem chegar a lugares inimagináveis. Com a carteira Empíricos, você pode construir paralelamente sua reserva de emergência, além de fontes de renda passiva, enquanto o seu pé de meia digital é formado. E aí, você acha que acabou? Lembra que no nosso último encontro eu disse que traria 2 surpresas para quem participasse da abertura do pé de meia digital? Um jeito para você conseguir criptomoedas de graça e uma maneira de obter o valor do primeiro aporte na faixa. Então vamos ao nosso primeiro bônus, alertas de airdrop. Vou explicar isso aqui mais em detalhes, principalmente para quem ainda não investe em criptomoedas. Quando existe uma criptomoeda nova que está sendo lançada e os criadores querem promovê-la, é comum haver uma distribuição gratuita desses ativos no começo. Essa distribuição é chamada de airdrop, ou seja, ao ficar sabendo de um airdrop, você pode coletar e ganhar criptomoedas sem pagar nada. E se o projeto vingar,
você ganha dinheiro com a valorização, com risco zero, já que essas criptomoedas não têm custo. E como eu frequentemente participo de eventos internacionais de criptomoedas para trazer novidades para minha grande comunidade de investidores, eu acabo sabendo desses novos projetos com certa antecedência. E você vai ter acesso não apenas a essa informação, mas eu também vou te explicar todo o trâmite, o caminho das pedras para conseguir essas moedas sem pagar nenhum centavo. E agora, o nosso segundo bônus, cashback do PedMeia automático. Nós negociamos com a nossa nova corretora parceira, que vai hospedar o PedMeia automático, um cashback de até 20% sobre o valor que você depositar na plataforma, caso queira usar a automação. Lembrando que esse valor não é um custo, é um saldo que vai ser usado para comprar as moedas e formar o seu PedMeia. Para um depósito inicial a partir de $100, você ganha $20 em criptomoedas. Já para um depósito inicial a partir de $200, você ganha $40 em criptomoedas. Assim, você pode ganhar o equivalente a mais de R$200 apenas de cashback, o que já é suficiente para cobrir um aporte mensal do nosso plano. Ah, Bernardo, mas você não disse que era só R$200 por mês para guardar? Sim, o plano é esse. Você só precisa aportar R$200 por mês, ou até menos, se você não tiver esse valor. Mas para obter o bônus da nossa nova corretora parceira, a primeira transferência para a corretora tem que ser de ao menos $100. E você não precisa já comprar todo esse valor em criptomoedas logo de cara. Você pode ir tirando aos poucos os R$200 do seu saldo na corretora parceira sem problema nenhum. Lembrando que esse cashback vale tanto para quem usar o PedMeia automático, como para quem fizer as compras manualmente, desde que via a nossa nova corretora parceira. E aí, gostou do pacote e das surpresas? Vamos retomar tudo para você não se perder com tanta coisa boa. Ao ingressar hoje no programa PedMeia Digital, você vai receber o seguinte: treinamento PedMeia Digital, carteira PedMeia Digital, PedMeia automático, carteira Empíricos, bônus número 1, alertas de airdrop e bônus número 2, cashback de até $40 em criptomoedas. Agora pensa comigo, qual o valor que você atribui a todo esse pacote? Um conhecimento e uma estratégia com rentabilidade suficiente para transformar R$200 mensais em até R$5 milhões. Um programa que pode garantir assim o seu futuro e o da sua família. Tudo mastigadinho e de forma automática. E com oportunidades de ganhos adicionais, com ativos tradicionais, criptomoedas de graça e até cashback. Pode ter certeza que boa parte dos mais de 15 mil inscritos nesse projeto pagaria 20, 30, 50 ou até 100 mil reais por tudo isso. Mas cara, faria sentido cobrar esse valor? Eu provavelmente ficaria podre de rico, mas isso iria contra tudo que eu venho fazendo como educador e como promotor de criptomoedas. Primeiro, porque o PedMeia Digital não é para quem já é rico ou está com um burro na sombra. É para quem está realmente preocupado com o futuro e precisa de um caminho rumo à prosperidade. E segundo, porque cobrar um valor alto iria corromper o propósito desse projeto, que é justamente dar chance de construir fortuna com pequenos aportes. Do que adiantaria exigir que você guardasse pouco dinheiro, mas cobrar um preço exorbitante para entrar no projeto? Por tudo isso, e para que você também seja a prova viva da eficiência da minha estratégia, vamos facilitar a sua entrada nessa abertura oficial do PedMeia Digital. Para ingressar hoje mesmo no programa, você precisará investir apenas 12 parcelas de R$166, com 10% de desconto para o pagamento à vista. E fique tranquilo, você poderia testar todo o pacote antes de assumir esse compromisso financeiro em definitivo. O PedMeia Digital é um programa amigo do consumidor e por isso garante o seu direito de arrependimento de 7 dias, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Dentro desse período, caso você entenda que o PedMeia Digital não é para você, basta solicitar o cancelamento para receber o seu reembolso integral, sem burocracia e sem precisar dar justificativa. Não quer mais? Paz e bem! Desejo sorte para você enquanto buscamos os R$5 milhões com os outros participantes. Mas sinceramente, eu duvido que você queira sair fora depois de começar a costurar o seu PedMeia, experimentar todo o pacote e ver os primeiros resultados na sua conta. Bom, chegou a hora então. Em alguns instantes, vamos abrir oficialmente as inscrições para o PedMeia Digital. Assim que eu disser, clique no botão ou no link da descrição para garantir a sua vaga. Em 3, 2,
agora. Pronto, a decisão está apenas nas suas mãos. Lembrando que temos mais de 15 mil inscritos e apenas uma minoria poderá ingressar no projeto. Fizemos questão de liberar as vagas apenas agora para que todos disputassem os acessos em igualdade de condições. E assim que atingirmos o número estipulado de vagas, eu já pedi para minha equipe suspender a página de inscrição, para não corrermos o risco de extrapolar o que foi definido. Por isso, eu não consigo antecipar por quantos minutos o link vai ficar disponível no ar. Portanto, se você realmente deseja construir um futuro próspero e abundante, seja para você, seja para quem você mais ama, clique no botão ou no link e siga as instruções da nossa página de embarque. E depois disso, seja bem-vindo ao mais novo pilar do seu futuro financeiro, por meio do qual você poderá realizar grandes sonhos, parar de trabalhar e ter a tranquilidade de uma aposentadoria confortável, em que poderá aproveitar o que conquistar enquanto tem vitalidade e saúde, e em tempo hábil de pavimentar o caminho de quem você ama para o sucesso e para a liberdade. Tudo isso construindo seu patrimônio em terra firme e sem precisar abrir mão de viver agora, com o equilíbrio de quem valoriza o presente e se planeja para um amanhã ainda mais virtuoso. Vai ser um orgulho para mim te auxiliar nessa jornada. Eu sinto hoje como se você fosse o meu mais novo filho ou filha, assim como foi com a Helena. Um grande abraço e espero te ver em breve.